Bem, e aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o regime militar, né? A última aula a gente trabalhou o período democrático liberal, né? Então agora a gente vai seguir a sequência cronológica e falar sobre o regime militar no Brasil. Bem, como a gente viu, né, o comício da Central do Brasil, né, a divulgação das reformas de base pelo presidente João Goulart acabaram por desencadear uma mobilização da direita, né, que clamou a intervenção do Exército para que barrasse esse projeto de reforma agrária no Brasil, né? E isso fez com que, então, o Exército colocasse um fim, né, no período de democracia, nesse período democrático liberal, e instituísse a partir daí o regime militar, né? A ideia era mesmo consolidar essa segurança nacional, né? Essa ideia de afastar o fantasma do comunismo, né? Que, de acordo com os militares e de acordo também com parte da sociedade civil brasileira, existia no governo do João Goulart. E aí, então, o Exército, né, ele, a partir de abril de 64, vai iniciar uma história aí de 21 anos, né, dos militares no poder. Bem, galera, existiam duas propostas, né? Assim, já no início, existia uma divergência, né, de dois grupos do Exército sobre qual modelo ou qual projeto militar seria adotado, né? Existiam dois grupos, um grupo, né, da Escola Superior de Guerra, que era também conhecido grupo da Sorbonne, porque eram os militares mais estudados, né, mais eruditos, digamos assim, e um grupo mais autoritário, né, que era o grupo da linha dura. O grupo da Sorbonne, da Escola Superior de Guerra, entendia que a participação dos militares no poder ela deveria ser breve, né? A ponto só de espantar mesmo esse fantasma do comunismo e depois redemocratizar. E o grupo da linha dura, não, né? Ele tinha um projeto mais longevo para o Brasil, né? de permanência por muitos anos dos militares no poder. Tá? Inicialmente, o grupo que venceu essa disputa, digamos assim, foi da Escola Superior de Guerra da Sorbonne. E a gente pode ver isso, né, até pela presidência do Castelo Branco, que fazia parte da Escola Superior de Guerra. Tá? Já de início, né, o Castelo Branco ele vai editar o AI-1, lembrando que os atos institucionais eles foram um símbolo, inclusive, né, do regime militar. E esse AI-1, ele era basicamente o seguinte, né, o aumento das atribuições do Poder Executivo, ou seja, do Presidente da República, dentro da política brasileira, né? Então, maiores poderes para o presidente. Outra coisa, o fechamento da UNE. Isso porque a UNE era visto como uma instituição de esquerda, né? Assim, lembrando que a UNE, inclusive, ela ajudou a juntar muitas pessoas, né, no comício da Central do Brasil, apoiava o presidente João Goulart, e por isso, então, os militares decidiram colocar a UNE na clandestinidade. Na clandestinidade por quê? Porque, de forma extraoficial, ela ainda existia. Ela não deixou de existir, ela deixou de existir oficialmente, né? Tanto é que a UNE vai ser muito importante na organização da passeata dos 100 mil em 68. A criação do PAEG, também em 64, pelo presidente Castelo Branco, que é um plano econômico que criava um arroxo aí, nos salários, que também tentava controlar os gastos públicos para acabar com a inflação, que havia crescido muito desde os tempos lá do Juscelino Kubitschek. Então, a ideia do PAEG era reestabilizar a economia brasileira, né? Inclusive, o PAEG ele deu possibilidade para depois, principalmente no governo do Médici, o desenvolvimento do chamado milagre econômico. Tá? Bem, povo,
Outra medida aí do governo Castelo Branco, já no início, foi a criação do FGTS, né, que foi uma forma de reparar a perda de um benefício, né, dos trabalhadores, que foi justamente o fim da estabilidade de emprego. Lembrando que o fim da estabilidade de emprego, a estabilidade de emprego foi criada pelo Vargas, e era o quê? Justamente uma indenização que trabalhadores que eram despedidos sem justa causa recebiam, né, quando eram mandados embora. Então, por cada ano trabalhado, né, o empregado ele recebia um salário mínimo de indenização, o que desestimulava as demissões no Brasil. Como no governo Castelo Branco os trabalhadores perderam essa estabilidade, né, uma forma de retribuir foi criando o FGTS, o Fundo de Garantia, que é essa poupança obrigatória que os patrões têm que fazer para os empregados. Criação do Cruzeiro Novo também, né? Uma moeda nova aí. Criação também do Banco Nacional de Habitação, que foi uma linha de crédito, né? A criação de uma instituição que liberava linhas de crédito para trabalhadores conseguirem a casa própria, né? Realizarem o sonho da casa própria. Em 65, a gente tem a criação do bipartidarismo, né? O AI2, que acaba com o pluripartidarismo, acaba com aqueles partidos que ficaram famosos no Brasil após o final de 45, após o final do Estado Novo, né? Então, o PTB, o PSD, a UDN, né? Todos são excluídos do Brasil. Bem, e isso fez, inclusive, com que o Carlos Lacerda, que até então apoiava o golpe, se transformasse em opositor do regime militar. Tá? O bipartidarismo, né, que foi implementado aí após o AI2, ele se transformou também num dos símbolos do regime militar. Né? Lembrando a criação da Arena e do MDB, a Arena que era o seu partido dos militares, de políticos ligados ao regime militar, e o MDB, que era como se fosse uma oposição, uma oposição branda, obviamente, mas era o lugar dos políticos que não estavam alinhados ou totalmente alinhados com o regime militar. Em 66 foi editado o AI3, né? E o AI3 ele acabou com as eleições diretas, né, para governador e prefeito das capitais. A partir de 66, com o AI3, tanto o governador dos estados brasileiros quanto o prefeito das capitais, eles eram escolhidos pela junta militar, justamente para o regime ter maior controle sobre a política brasileira. Em 67, nós temos a reabertura do Congresso pelo AI4, justamente por quê? Porque era de interesse do Castelo Branco criar uma nova Constituição para o Brasil. Né? Período de ditadura, né, não casava com a Constituição de 46. A Constituição de 46, como eu falei na última aula, ela é democrática. Né? Então, não tem jeito de você governar uma república ditatorial por meio de uma Constituição democrática. Então, a ideia do AI4 era possibilitar, né, a organização de um congresso para votar uma nova Constituição. Isso foi feito em 67, com a Constituição de 67, uma Constituição que dava legalidade, né, a esse autoritarismo do regime militar. Né? Então, tornava legal todas as medidas autoritárias do regime militar no Brasil. Essa é a ideia da Constituição de 67. Acaba o governo do Castelo Branco, né, e se inicia aí o governo do Costa e Silva em 67. E o Costa e Silva é o primeiro presidente da linha dura, aquele grupo mais autoritário do Exército, que conseguiu, então, né, chegar à presidência a partir do Castelo Branco. Curiosamente, né, foi no governo do Costa e Silva que apareceu, né,
movimentos, digamos assim, contra a ditadura, né? Assim, não que eles não existissem no governo do Castelo Branco, existiam, mas no governo do Costa e Silva a coisa se intensificou. A gente pode ver isso até pelo fortalecimento da Frente Ampla, né, que no ano de 67 e 68 ganhou muita notoriedade. O que era a Frente Ampla? Uma união de políticos que até então eram inimigos, inclusive, o caso, por exemplo, do caso Lacerda e do próprio Juscelino Kubitschek, que se uniram para protestar contra o autoritarismo e o fim da democracia no Brasil. Também a atuação da UNE, lembrando que a UNE tinha sido colocada na clandestinidade, né, já em 64, mas ela continuou existindo por baixo dos panos, se organizando, né, assim de forma escondida, né, se organizando, e ela conseguiu, né, juntar estudantes aí no Rio de Janeiro, no ano de 68, e fez a chamada Passeata dos 100 mil, ajudou a organizar aí a Passeata dos 100 mil, que foi um protesto grande, né, contra a ditadura. Além de tudo, a gente teve também movimentos grevistas em Osasco e em Contagem, né, duas cidades industriais famosas aí do Brasil, e também no plano da cultura, no cinema novo, né, os filmes do Glauber Rocha aí, que denunciavam, né, esse autoritarismo, essa violência do Estado, essa opressão, o fim da democracia, né? E então a gente vê no ano principalmente 68, né, muitos movimentos contra a ditadura, contra o governo do Costa Silva, né, a favor aí da redemocratização, né, pelo fim da ditadura no Brasil. E a resposta do Costa Silva foi a pior possível, a mais radical, que foi a edição aí do AI-5, né, o chamado golpe dentro do golpe, né, que foi quando intensificou essa política aí de segurança nacional, né, uma perseguição aos chamados subversivos, né, um caça às bruxas no Brasil, né, contra os ditos comunistas, né, enfim. O AI-5 fechou o Congresso, também aumentou a intervenção federal, a intervenção do presidente nos estados e municípios, acabou com o habeas corpus para crimes políticos. Então, aquelas pessoas que eram presas por crimes políticos, os chamados subversivos, os inimigos do Brasil, né, eles eram presos previamente, não podiam responder em liberdade. Isso até facilitava a tortura e facilitava também que a polícia conseguisse confissões, inclusive falsas, né? Porque sob tortura as pessoas elas confessavam que elas não tinham feito, né? Então, o fim do habeas corpus facilitou, inclusive, a vida da ditadura, a vida da polícia, né? Nesse caça às bruxas que foi assim, empreendido no Brasil a partir do AI-5. Também deu a possibilidade do presidente da República decretar estado de sítio, né? Sem consultar o Congresso, né? Assim, de forma unilateral. Deu o direito do presidente também cassar mandatos, né? No legislativo. Censura da mídia, né? Também um controle muito grande dos meios de comunicação. E um controle muito grande também da produção artística, teatro, cinema, literatura, né? Enfim. Né? Então, o AI-5, a partir do AI-5, a gente teve uma intensificação da repressão da ditadura, do regime militar sobre o Brasil, sobre a população, sobre a opinião pública, enfim. Né? Bem, o Costa e Silva teve que sair, né, até porque ele teve um problema de AVC, um princípio de AVC, enfim, e ele acabou sendo substituído pelo Médici, né, que acabou utilizando ainda mais o AI-5. Então, o AI-5 criado pelo Costa e Silva, ele foi utilizado, né, mais mesmo pelo Médici, né, que viveu todo o seu governo, né, se valendo aí do AI-5 para aumentar a repressão, né, do governo
né, assim, do regime militar sobre a sociedade, sobre aqueles que eram contrários à ditadura. E se valeu muito de instituições de repressão, caso do SNI, que controlava muito a questão da censura sobre a mídia, né? O CICO, o CODIDOI, o DOPS, o CENIMAR, o CISA, né? Todas essas instituições do governo que tinham essa função mesmo de repressão, né? Aqueles chamados subversivos, né? Então, faziam às vezes aí de uma polícia secreta, né? Assim, uma polícia que fazia uma devassa, né, na vida das pessoas, né? E inclusive incriminava muitas vezes de forma indevida pessoas que não tinham nada a ver com os movimentos contra a ditadura. Então era um caça às bruxas mesmo, como eu disse para vocês. Essa maior repressão, né, acabou desenvolvendo também, né, assim, grupos armados revolucionários contra o regime militar, que é o caso das guerrilhas do Araguaia, do Caparaó, aqui em Minas, inclusive, do Vale do Ribeira, lá em São Paulo. Do Araguaia ficava ali no Bico do Papagaio, né, aquela região que é uma fronteira, né, entre o Maranhão, Tocantins e Pará. Né? No governo Médici também, a gente teve o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, né, pelo MR8, que conseguiu trocar, né, presos políticos, a soltura, né, de presos políticos, pela liberdade do próprio embaixador norte-americano. Foi aí que vários presos políticos foram exilados no México, né, justamente em troca da liberdade do embaixador norte-americano que foi sequestrado em 61. Uma marca importante aí do governo Médici foi o Milagre Brasileiro, né, que foi, né, uma época aí de muito crescimento econômico, né, o PIB brasileiro crescendo aí anualmente acima de 10 pontos percentuais, né, crescimento de fato notável. Esse crescimento ele foi desenvolvido através do PND, né, do Plano Nacional de Desenvolvimento, que ficou concentrado, né, na época aí do governo Médici mesmo. E teve em obras públicas seu carro-chefe. Né? Então, o investimento do governo brasileiro em obras públicas alavancou o crescimento econômico. Quais obras públicas? Construção de Itaipu, né? Da hidrelétrica de Itaipu, da Transamazônica, da ponte Rio-Niterói. De qualquer forma, esse crescimento econômico ele implicou depois, no futuro, em um ônus. E esse ônus era basicamente derivado aí do crescimento da dívida externa. Né? Então, com a alta do dólar, especialmente após a crise do petróleo, isso trouxe implicações negativas para a economia brasileira. Né? Então, se naquele momento do PND, esse milagre brasileiro ele trouxe um crescimento econômico importante para o Brasil, depois ele acabou, digamos assim, sendo uma pedra mesmo no sapato da ditadura. Tá? De qualquer forma, esse foi um momento de um crescimento grande, mesmo na classe média, porque a classe C, digamos assim, ela acabou não se beneficiando tanto desse milagre brasileiro. Justamente por quê? Porque uma das medidas aí era o próprio achatamento do salário mínimo, né, para a produção, né, de empregos, né, para a geração de empregos, ocorreu um achatamento do salário mínimo, que fez com que a classe média, então, se beneficiasse mais, bem mais, desse milagre brasileiro do que a classe C. Okay? Bem, galera, outra marca aí do governo Médici foi a própria propaganda política ideológica no governo do Emílio Garrastazu Médici. Né? Então, uma propaganda nacionalista, um nacionalismo fânico,
que tentava, digamos assim, associar a fidelidade ao presidente, o apoio ao presidente, ao amor ao Brasil, né? Então, a ideia de que você ser patriota, você ser nacionalista, é você acatar as medidas do governo, é você ser obediente ao governo, é você não criticar o governo. Isso tudo pode ser percebido por um dos slogans, né, assim, desenvolvidos aí pelo Médici, né, a ideia de Brasil ame ou deixe, né, a ideia de que amar o Brasil estava muito ligado em respeitar, ser submisso, né, digamos assim, não criticar o governo, né, e quem criticava o governo não era um crítico do governo, apenas um crítico do governo. Na verdade, era alguém que era contra o Brasil, né? Então, o Médici ele fez essa relação aí justamente para tentar convencer as pessoas de apoiar o governo, né? E principalmente de criticar aqueles que eram contrários à ditadura, né? O Médici também ele se valeu muito do sucesso da seleção brasileira na Copa de 70. Né? Isso por quê? Porque o Brasil, na época, montou uma seleção muito forte, né? Pelé, Tostão, o próprio Piazza, Jairzinho, e conseguiu, inclusive, o título, né? O tricampeonato lá no México. E o Médici ele quis fazer uma relação do sucesso da seleção brasileira com o sucesso no Brasil, inclusive durante esse período aí do Milagre Brasileiro. A ideia também de que a seleção brasileira não era apenas os 11 jogadores, era a própria população brasileira. A população brasileira estava sendo representada pelo time de futebol do Brasil. Né? A gente pode ver isso até pelo jinglezinho criado pelo governo, né? 90 milhões em ação para frente, Brasil do meu coração. Quem que eram os 90 milhões na época? Era a população brasileira. A ideia de que aquele time de futebol que estava jogando lá no México, né, não eram apenas 11 jogadores, eles estavam, digamos, representando o Brasil, a população brasileira, né, e o sucesso desse time espelhava o sucesso do Brasil. Né? Então, é uma propaganda política ideológica muito bem feita, inclusive, né? Assim, que conseguiu convencer muitas pessoas. Bem, o governo Geisel, né? O Geisel vem aí em 74, e o Geisel, ele não era da linha dura, né? O Costa Silva era, o Médici era, mas o Geisel não. Então, o Geisel, ele que não teve mais, né, digamos assim, as benesses aí do milagre brasileiro, já no início do governo dele, a economia brasileira começou a decair, né? Ele começou, então, com isso, né, com o insucesso da economia, já que o sucesso da economia, digamos assim, sustentava os militares no poder, né, o fim do milagre econômico acabou corroborando também para o planejamento, né, da saída dos militares da presidência da República. E aí, então, o Geisel ele começa a divulgar, né, a ideia de uma reabertura, né, política, né, uma redemocratização, que seria, nas palavras dele, inclusive, lenta, gradual e segura. O que significa isso? Significa que os militares iriam redemocratizar o Brasil, mas que iriam fazê-lo deixando o Brasil nas mãos de políticos que gozavam aí, inclusive, de uma confiança dos militares. Né? Bem, a mostra, né, de que o Geisel estava realmente preparando essa redemocratização foi o fim do AI-5 em 75. E aí temos também o fim da censura. O fim da censura, o fim do AI-5, não implicou no fim da tortura. A gente vê aí mesmo a foto, né, do Herzog, do jornalista Vladimir Herzog, que foi morto,
né, durante o governo do Geisel, e a ditadura tentou, de todas as formas, criar um discurso de que ele tinha se suicidado, mas a própria foto publicada pelos policiais, né, de que mostra que o Herzog não se suicidou, até porque ninguém se suicida podendo colocar os pés no chão. Assim, ninguém se enforca podendo colocar os pés no chão. Ele está com os pés dobrados aí, né, no piso, né, o que mostra que, na verdade, ele foi torturado mesmo e morto em tortura. Bem, de qualquer forma, né, esse projeto de uma reabertura democrática do governo Geisel levou a uma reação do próprio grupo da linha dura, né, que, através do ministro Silvio Frota, que era general do Exército, tentou dar um golpe no Geisel, né? O Silvio Frota considerava o Geisel quase um esquerdista, um comunista, né? Achava um absurdo esse projeto, né, de redemocratização. E o Silvio Frota, então, tentou dar um golpe, retirar o Geisel do poder. Essa tentativa de golpe não teve sucesso, e isso implicou, inclusive, numa tentativa mesmo do Geisel de mostrar a maior força do regime militar dentro da política e, de certa forma, retardou esse processo de redemocratização. A gente pode ver isso até pelas medidas do ano de 77, duas importantes, né? O Pacote de Abril, que cria a figura do senador biônico, que era aquele senador biônico, né? Aliás, aquele senador que era escolhido pela junta militar, né? Pelos militares, não era um senador eleito democraticamente, e a Lei Falcão, que aumentava o tempo de exposição nos horários gratuitos eleitorais de políticos ligados à arena, né, diminuindo, sim, a exposição dos políticos do MDB, justamente para a população votar massivamente em políticos da arena. Caso, por exemplo, de vereadores, enfim. Outra coisa importante no governo do Geisel foi o segundo PND. Uma tentativa de, digamos assim, bancar de novo o crescimento econômico no Brasil, já que o milagre brasileiro, né, tinha acabado, né, a tentativa de resgatar esse crescimento econômico no governo Geisel. Só que não deu certo, segundo o PND, não deu certo muito pelo ambiente econômico internacional, né? O mundo já vivia as consequências aí da crise do petróleo. Tanto é que uma das frentes, né, assim, de tentativa de driblar essa crise do petróleo no Brasil foi a criação do Proálcool, né, pelo Geisel, que era a tentativa de criar automóveis aí movidos a etanol, que na época não deu certo. Por quê? Porque a tecnologia automotiva não era grande, não conseguia fazer veículos movidos a álcool eficientes, né? Os carros afogavam, esfriavam, oxidavam com muito mais facilidade, né? Enfim. E de forma que esse pró-álcool não foi para frente. E o novo sindicalismo, que apareceu em 78, através do Lula, da liderança do Lula, né, que é um movimento sindical que vai atrelar a luta pela volta da democracia à luta trabalhista, né, à luta pelos direitos dos trabalhadores, pela ampliação, né, dos direitos dos trabalhadores. Então, o Lula ele vai defender a ideia, né, que a volta da democracia, a volta do direito do povo brasileiro de votar para presidente da República tinha que estar atrelada à luta do trabalhador. Por isso que esse movimento ficou conhecido como Novo Sindicalismo, e ele cresceu primeiro, né, lá no ABC Paulista, especialmente em São Bernardo do Campo, onde o Lula era um grande líder sindical. Bem, esse processo aí de redemocratização ele foi concluído pelo Figueiredo, né, o último presidente militar, né, da ditadura, que começou a concluir esse projeto de redemocratização
através da lei da anistia, né, que é uma lei que acabou, digamos assim, perdoando os criminosos políticos, né, e trazendo de volta aqueles perseguidos pela ditadura, né. Então, aqueles que tinham sido anistiados, aliás, exilados, foram anistiados em 79, e a gente teve a volta de personagens importantes da política brasileira, por exemplo, o caso do Brizola. Mas a lei da anistia, ela também teve um outro lado, que foi perdoar aqueles que cometeram crimes contra a vida, os torturadores, né, que trabalhavam para a ditadura, né, que torturaram e mataram cidadãos brasileiros durante aí esse período de ditadura militar. Então, a lei da anistia, ela teve essas duas faces, né, esses dois lados aí. Em 79, também a gente teve o fim do AI-2 e a volta do pluripartidarismo. E aí vários partidos foram criados, né? Então, a gente teve, né, a possibilidade aí do cidadão brasileiro escolher outros partidos que não aqueles dois únicos, né? Arena e MDB. Esse processo de redemocratização, ele tentou ser barrado mais uma vez pelos militares da linha dura, né, através do atentado do Rio Centro. Né? Eles planejaram um atentado no Dia do Trabalho, em 1981, né? Lá no Rio Centro, que é um centro de eventos no Rio de Janeiro. Estava tendo uns shows, né, no dia 1º de maio de 81, e esses militares da linha dura planejaram explodir 2 carros. Né? E quando os militares que foram designados para esse serviço sujo estavam implantando a bomba nos veículos, ela acabou explodindo nas mãos dos militares, eles morreram, né? E aí veio à tona, né, esse plano, né, de sabotar a redemocratização do Brasil. Isso, né, foi um tiro que saiu pela culatra, porque, óbvio, a mídia deu muita notoriedade ao fato e acabou pressionando ainda mais para o processo de redemocratização. E esse processo de redemocratização, ele teve um primeiro ato, né, que foram as eleições para governador em 1982, eleições diretas. Então, né, o povo brasileiro, né, pôde escolher os seus governadores de estado em 82, e isso deu vazão ao desenvolvimento do movimento das diretas já, né, que foi um movimento liderado aí pelo Ulisses Guimarães, pelo Tancredo Neves, pelo próprio Lula, né, no qual eles conseguiram mobilizar a sociedade brasileira no ano de 83 e 84 para pedir que o Congresso Nacional aprovasse a emenda constitucional chamada Dante de Oliveira, que estabelecia a possibilidade do povo brasileiro votar para presidente da República em 85. Então, a ideia do movimento das diretas já era pressionar o Congresso a aprovar a emenda constitucional Dante de Oliveira. Com isso, o povo brasileiro iria conseguir votar em 85, né, pelo primeiro presidente civil depois desses anos aí de ditadura militar. Bem, o Congresso acabou não ouvindo as vozes das ruas, né? Muito pelo contrário, o Congresso sabotou a emenda constitucional das diretas. Em 84, ela não passou. Isso implicou, então, que em 85 as eleições para presidente fossem indiretas, ou seja, o próprio Congresso Nacional iria votar primeiro o presidente civil, depois do regime militar. Então, o processo de redemocratização no Brasil, ele foi concluído, digamos assim, com uma votação indireta para presidente da República. Tá? Então é isso, galera. Grande abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.